Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então, nesse vídeo aqui, mais uma vez, cá estou eu para fazer o papel de pessimista, né? Não gostaria de fazer isso, mas infelizmente estou vendo muita gente depositando suas esperanças nas pessoas e nos locais errados, principalmente, né, agora, novamente, depois da eleição do Donald Trump ali nos Estados Unidos, a direita brasileira empolvorosa, as pessoas achando que agora o cara vai salvar o Ocidente, vai mudar os Estados Unidos, vai mudar o Brasil, enfim, vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes eu quero lembrá-los do quê? Domingo agora, dia 26 de janeiro, né? Domingo agora, próximo, às 11h30, nós estaremos lançando aqui no canal o nosso segundo curta, Pacto de Sangue. Ah, Clarice, o grupo que eu mais atendo hoje no consultório são as mulheres empoderadas de ontem. Você acha mesmo que meu pai só te valorizou tanto porque você era virgem? Amiga, todo mundo já conhece a fama dele. Ele diz que tá apaixonado, mas no fundo a gente já sabe o que ele tá querendo. Ué, amiga, e o que tem? O corpo é seu e você faz o que você quiser com ele. Vai ficar se guardando pra quem? Os homens, hoje em dia, eles não precisam passar por 1/1000 do que seu pai passou pra poder ter meu corpo. Esse é o ponto, Isaac. Talvez nenhum homem seja, porque o meu maior referencial é meu pai. O fato é que cá estou eu num dilema. Eu fui convidada pelo cara mais cobiçado da faculdade para o encontro amanhã à noite. Eu fico pensando o que meu pai diria. Nosso pacto de sangue ainda vai durar muito tempo. Um curta muito interessante que vai falar sobre essa relação entre pai e filha, a importância de um pai na vida de uma filha. É um curta interessantíssimo, com uma temática bem profunda, então vale a pena assistir. Vos convido então a assistir esse curta-metragem domingo às 11h30, tenho certeza que vai agregar muito. Vai ficar aqui no canal durante um tempo, mas depois provavelmente eu vou transferi-lo para um outro canal que eu pretendo criar esse ano, de sketches e outros curtas que eu quero fazer também esse ano, se o Eterno permitir, né? Além de outros vídeos e um formato que foge um pouco aqui desse formato de vlog aqui do canal, tá? Então vocês estão convidados, domingo agora, dia 26, às 11h30. Tenho certeza que vocês vão se emocionar, é um curta bem legal. Então, senhores, novamente, eu queria ser pessimista? Não. Mas tem gente que não entendeu ainda, principalmente pessoas que se dizem religiosas, tá? Esse vídeo aqui, como, né, eu tenho dito já esse ano, de 2025, dando mais ênfase do que nunca à construção da arca, para usar, né, essa figura que eu sempre utilizo aqui, ao invés de ficar falando do dilúvio. Então, para quem vai construir a arca, meu filho, que tem uma perspectiva espiritual, que entende que não tem político nenhum que vai resolver o problema da sociedade atual, que o nosso problema é espiritual, não é um problema político, para quem entende isso, ok. Essas pessoas já perceberam que não é A ou B que vai resolver o problema. Agora tem muita gente que não entende. Tem muita gente que ainda mesmo dizendo que crê nas escrituras, acha que o político A ou B vai resolver a situação. Não vai, meu filho. Entenda uma coisa. Discutir teoria política é algo que eu amo. Amo discutir filosofia política. Vamos conversar sobre os clássicos, Aristóteles, Platão. Vamos conversar sobre o Maquiavel, que é considerado um cara que iniciou os debates sobre política na nossa era. Vamos falar sobre Rousseau, vamos falar sobre Hobbes, vamos falar sobre Locke. Vamos falar sobre Edmund Burke, né, que é considerado um dos caras que trouxe essa ideia de conservadorismo para dentro da política, diante do que aconteceu na Revolução Francesa. Vamos falar também do pessoal de esquerda, vamos falar de Karl Marx, vamos falar de outros socialistas, né? Vamos falar de Engels, enfim. Discutir política é algo muito interessante do ponto de vista teórico. Agora, o que a gente tem que entender é que do ponto de vista político-partidário contemporâneo, tanto a direita quanto a esquerda são braços de um mesmo sistema, meu filho. E esse sistema não é controlado por forças do bem. No momento ele não é. Ah, Duarte, de onde é que você está tirando isso? O Eterno não tem controle da história? Ele tem. Mas vejam, quando Yeshua HaMashiach foi ser tentado por Hassatan
e isso está registrado lá na Bessorá, ou no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, Yeshua HaMashiach sofreu 3 tipos de tentação. Uma de ordem material, quando então ele foi desafiado a transformar as pedras em pão para se alimentar. A outra foi de ordem ligada às convicções políticas, às convicções, espirituais dele. Lança-te aqui de cima, então, desse lugar e os anjos vão te acudir. E a terceira foi de ordem política, poder, domínio e etc., que é quando então ele é levado para o alto do templo e de lá são mostradas a ele são mostrados a eles todos os reinos do mundo. E Hassatan diz a ele o seguinte: se você me adorar, ou seja, se você se curvar ao meu propósito, ao meu objetivo para a humanidade, se você se desviar da sua missão e passar a fazer parte do objetivo do meu reino, tudo isso eu vou dar a você. Então veja, quem tem o controle atual disso tudo é ele. Por algum motivo que às vezes foge à nossa compreensão lógica e binária de certo e errado, mas que faz sentido dentro de um processo cósmico de evolução da própria humanidade, o reino material hoje pertence a ele. Então as pessoas às vezes ficam se empolgando com o político A ou político B que está entrando no poder. Novamente, direita e esquerda são braços de um mesmo cérebro, meu amigo. Isso aí é lugar comum para todos os teóricos da inspiração, tá? Usa a palavra trocada mesmo. Isso aí é uma coisa básica, todo mundo sabe que são braços de um mesmo cérebro. Vocês acham mesmo que o Donald Trump voltou à presidência dos Estados Unidos sem permissão do sistema? Pelo amor de Deus, né? Se ele realmente fosse um cara que tivesse essa força toda, ele teria sido reeleito na última eleição. E vejam como é que é muito parecido com o que aconteceu no Brasil, né? Você tinha um cara lá que foi o Bolsonaro, que foi eleito, e aí eles trazem um candidato inválido, um sujeito que está com sérios problemas ali de saúde, mas que ganha a eleição, uma eleição contestada, que foi o caso do Biden, e agora volta novamente o Trump. E no Brasil a gente tem uma coisa bem parecida também, né? Então veja, já tem gente dizendo que em 2026 o Bolsonaro vai voltar e vai pronto e vai resolver o problema. Meu amigo, se você crê nas escrituras, você tem que entender que político nenhum vai resolver. A ordem presente ela vai ser resolvida, ela vai ser, enfim, restaurada, ou seja, ela vai passar para a próxima etapa de evolução, não é nem restaurada, né? Nós vamos passar para a próxima etapa de evolução humana mediante um processo espiritual, não é um processo político. É claro que também pode ser interpretado dentro de uma perspectiva política, principalmente quando a gente está falando do reino do antimessias, mas em princípio não é dentro desse sistema atual que as coisas vão ser resolvidas. Então não se iludam. Eu recebi hoje em um grupo que eu participo uma notícia de que o Trump parece que vai rever ou vai propor uma alteração da legislação lá nos Estados Unidos no que diz respeito ao processo de divórcio. Porque tem muita mulher se beneficiando, ficando rica às custas de um homem que já tinha muito dinheiro. E lá nos Estados Unidos essa questão do divórcio é um pouco diferente aqui no Brasil, tem gente que não entende isso. Então pode ser que realmente uma interesseira tenha muito mais sucesso lá do que cá entre nós, embora mesmo entre nós não estejamos isentos disso acontecer aqui também. Então já tem gente achando que, poxa, ele vai reverter isso lá, quem sabe isso não vai repercutir aqui também. Meu amigo, o sistema sabe muito bem o que está fazendo. Quando fica essa alternância na modernidade de poder, né? Uma hora você tem os comunistas, na outra hora você tem os capitalistas, ou claro que comunismo e capitalismo não é necessariamente uma oposição política, mas de uma hora você tem um lado, você tem os Estados Unidos, depois você tem a União Soviética, ou você agora tem a China, depois você tem os Estados Unidos, e aqui no Brasil, né, a gente não tinha essa cultura. Mas agora a gente tem essa cultura de direita e esquerda, mas da pior maneira possível, porque as pessoas têm se odiado, as pessoas, enfim, têm xingado umas às outras. Como eu falei, meu amigo, discutindo do ponto de vista teórico, é óbvio que o meu pensamento hoje se alinha muito mais àquilo que o espectro político de direita defende, do ponto de vista teórico, do que o de esquerda. Agora, na prática, a gente tem visto que as discussões nem de longe são teóricas. São discussões de pessoas. Eu gosto de fulano, eu gosto do político A, eu gosto do político B. E as pessoas ficam idolatrando essas pessoas, achando que elas vão resolver o nosso problema. Não vão. Se você acha isso, você não entendeu nada, meu filho. Se você acha que político vai ajudar a impedir o dilúvio, você não entendeu. O dilúvio virá. Por isso que eu tenho dito, construa a sua arca. Não perca tempo achando que o político vai mudar o sistema econômico, vai mudar o sistema político, que agora vai acabar a sociedade misândrica. Não, meu filho, o sistema ele é controlado por agentes que a gente ignora.
Tem muita gente que vê lá o Elon Musk, o cara mais rico do mundo, Jeff Bezos, agora até o Mark Zuckerberg, tá do lado do governo. Vocês acham que tudo isso não faz parte de um joguinho? Não sejam inocentes. De um joguinho, de um teatrinho. Você vê, o Elon Musk agora está ajudando, diz que vai prender fulano aqui no Brasil e etc. Meu amigo, o cara quer colocar um chip no seu cérebro. As pessoas às vezes esquecem do óbvio. Será que a gente não tem que ficar um pouco com o pé atrás com esse pessoal? O cara quer colocar um chip no seu cérebro. O Mark Zuckerberg, que até um tempo atrás estava derrubando qualquer conta que criticasse uma perspectiva política progressista, identitária, woke, e agora do nada dá essa volta. Claro que as pessoas podem mudar politicamente, mas será que pode não haver interesses também econômicos e políticos por trás de tudo isso? É claro, só que as pessoas não enxergando isso, né, não enxergam essa realidade, ficam igual fantoches de um lado e de outro, né? O defensor dos democratas xingando os republicanos, os republicanos xingando os democratas. Aqui no Brasil, o pessoal que idolatra o Bolsonaro, porque tem um pessoal que idolatra o cara, fica xingando o pessoal que idolatra o Lula, porque também tem cara, né, para idolatrar o Lula aqui. E aí o sistema quer exatamente isso, é divisão, é guerra. Por quê? Porque depois virá a grande síntese, porque isso é um processo dialético. Lembram lá do Hegel? Fenomenologia do Espírito, né? O livro complexo do caramba. Mas enfim, é isso, você tem uma dialética em um processo de uma tese, de uma antítese, você fica com, por exemplo, direita, esquerda, para depois eles fazerem a síntese que eles quiserem. Vamos acabar com essas divisões, já nos dividimos demais, né? E eu digo mais, essa divisão aqui no Brasil, por exemplo, não vai mais acabar tão cedo. Nós não tínhamos essa tradição até alguns anos atrás. Tudo bem, tinha gente que gostava mais do partido A ou do partido B, mas nós não nos odiávamos por causa disso. Agora, eles conseguiram construir aqui no Brasil, né, o sistema conseguiu trazer isso de tal forma que hoje as pessoas se odeiam. Tem familiares que não falam mais uns com os outros, amigos que não falam mais uns com os outros, pessoas que não conseguem mais conviver umas com as outras por conta de questão política. Pelo amor de Deus. Conquanto eu tenha lá meus candidatos, né, também, ou as pessoas que eu acho que nos dão mais tempo para nos preparar do que os candidatos de outro sistema, meu amigo, tu acha que eu vou brigar com amigo, com familiar, com pessoas por causa de sistema, por causa de político? Pelo amor de Deus, cara. Olha o nível que as pessoas estão chegando. Claro, eu não vou negar, sim, a liberdade que a gente tem aqui, ela é muito maior ainda do que a gente tem em certos sistemas, como a China, Coreia do Norte, né? E em outros sistemas religiosos também, né, que a gente tem por aí. Agora, mesmo nas nossas democracias e nas nossas, né, nos nossos estados mais, entre aspas, liberais, meu amigo, o sistema também está presente e ele controla. E é tudo uma questão de tempo. Talvez num lugar igual a China, isso já esteja acontecendo mais rápido, esse controle total sobre o cidadão, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer. Mas nós estamos caminhando para o mesmo sistema, meu amigo. Olha o Drex, que já está sendo implementado aqui entre nós, brasileiros. As pessoas muita gente nem sabe o que é o Drex ainda. Nós já temos tecnologia aqui no Ocidente para exercer controle total sobre o nosso pensamento, sobre as nossas ideias. Como eu falei, né, o Elon Musk aí querendo implantar um chip no teu cérebro, e essa é uma iniciativa, tá, que é dele, mas já tem outras empresas trabalhando nisso. O transhumanismo já é uma realidade muito grande. Tem muita gente que acha que a China, sim, do ponto de vista político, a China é uma abominação. Agora, a tecnologia, ela pode ser tão opressora quanto, e tem gente que não está entendendo isso. Novamente, tem gente que está achando que não está vindo dilúvio nenhum. Está vindo, meu filho. Quanto mais independente você puder se tornar do sistema do ponto de vista de alimento, do ponto de vista de energia, do ponto de vista, enfim, econômico, do ponto de vista psicológico, enfim, de todas as formas possíveis, melhor. Eu já venho dizendo isso aqui ao longo dos anos. Agora, meu filho, você pode considerar tudo isso aqui uma bobagem, fanatismo religioso. A vida é sua, você faz o que você quiser. Eu estou aqui simplesmente cumprindo o meu papel, aquilo que me foi determinado por minha vocação espiritual, por minha vocação religiosa. Agora a vida é sua, cada um faz o que quiser. Se quiser considerar isso aqui tudo uma bobagem, não, a humanidade está melhorando, a humanidade está evoluindo. Meu filho, é por isso que as escrituras dizem, né? Quando disserem que há paz, virá então repentina destruição. Porque a gente está caminhando para isso. E não se iludam, tá? O sistema, ele vai só se aprimorando. Porque tem muita gente que diz assim, mas desde que o mundo é mundo, dizem que essas coisas vão acontecer. E elas estão acontecendo, porque a cada geração, nossa liberdade diminui, o controle sobre a nossa vida aumenta, até que sim, nós vamos chegar num processo de um conflito
E aí sim, não na ordem política, por isso que a ordem política não vai resolver nada, mas na ordem espiritual, que sim vai refletir também na ordem política, e ele sim vai resolver, vai fazer com que a humanidade passe para a próxima etapa evolutiva. Mas até lá, meu filho, esquece que político A ou político B vai resolver alguma coisa, porque não vai. E se você está achando que vai resolver, meu filho, é porque você não está construindo a sua arca, e olha, como eu sempre digo aqui, é bom que você saiba nadar. Então, senhores, é isso, não se iludam, não depositem sua confiança em carros e nem em cavaleiros, porque isso é ilusão, já nos dizem as escrituras. Domingo agora, novamente lembrando, às 11h30, o curta-metragem aqui no canal Pacto de Sangue, né? É um curta para quem quer construir a arca, meu filho. Para quem sabe que o dilúvio está vindo, né? Não é um curta para quem acha que político A ou B vai resolver a situação. Afinal de contas, como eu tenho, né, dito ao longo dos anos aqui no canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno nos dê sabedoria.